Sejam bem-vindos a mais um podcast. O nosso Dreamcast está hoje com uma edição especial. Hoje é o dia que nós estamos celebrando o aniversário do meu marido. E eu já quero convidar você que ainda não deu os parabéns. Entra no nosso canal do YouTube, se inscreva, dê o parabéns. Entre no Instagram, também se inscreva e dê o parabéns. E a gente tem que começar esse podcast, né? Cantando parabéns. São parabéns pra você. Me deixa aqui quietinho. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gente, Amém. não era para ele estar aqui. Mas como foi o aniversário dele ontem e ele quer celebrar até o próximo ano, então nós vamos viver aí 365 dias de celebração. É o meu presente de aniversário, né? É isso mesmo. Mas, amor, eu quero que você apresente, né, a nossa convidada especial de hoje. Na verdade, é um grande presente para nós estarmos aqui, né, nesse podcast maravilhoso. É o Dreamcast, Sonhos e Propósitos. E a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui na mesa, porque nós temos nada mais, nada menos de que Isa Reis com a gente! Meu Deus, seja bem-vinda, querida amada. Deus abençoe. Obrigada. Para nós é um presente ter você Amiga, aqui. seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós nos sentimos muito honrados de ter você aqui. Que legal. Nós já conhecemos um pouquinho da sua história, mas hoje a mesa do Dreamcast, ela não é apenas uma mesa de conexões, de comunhão, ela é um altar. Uau. Eu sei que através da sua vida, né, de tudo que o Senhor tem ressignificado, você ainda vai alcançar milhares de mulheres. Aquilo que foi uma marca de dor no seu passado será uma marca de grande testemunho. Uau. Então, assim, a gente se sente muito honrada. Muito obrigada. Você fez parte da minha história e que bom que você vai continuar fazendo parte, porque você não é apenas uma convidada. Quero que você saiba que você, a partir de hoje, será uma amiga preciosa. Uau! Viu? Que presente! Muito feliz. O podcast é seu. Uau! Que alegria, gente, de verdade. Poder... Primeiro que nos bastidores já estava muito rico, né? Nossa conversa, essa harmonia, essa comunhão. Estou muito grata, muito feliz de poder estar um pouquinho mais perto de vocês. A gente também, a gente está bem. O tema do nosso podcast hoje é como recomeçar. Uau. Nós sabemos que o recomeço, ele é um desafio bastante intenso. Como recomeçar do zero? A gente sabe hoje, né, como as pessoas têm tido dificuldade em recomeçar. Recomeçar na vida, nos negócios, na família, recomeçar com os filhos. Então, o recomeço, ele é a partir de uma dor, porque é como se você... Não vou dizer que é como se você anulasse tudo no passado, mas agora você tem que recomeçar ressignificando todas as coisas. Então, a gente já conhece um pouco da sua história, porque esse não é o primeiro podcast que você está. Então, você já teve vários podcasts. Mas como foi para você recomeçar a partir do divórcio? Uau! Bom, primeiro que, assim, casamento é um sonho, né? Mesmo porque eu conheci o pai dos meus filhos muito cedo. Eu tinha 16 anos de idade. Uau! E eu vou fazer 43, gente. Tá linda, nem Então, parece. Assim, ai, obrigada. Então, Você também, assim, amor, não parece? 40, eu também vou fazer 43. Acabou. E era um sonho. Então, assim, até parece que na minha cabeça essa ideia de passar pelo divórcio um dia seria real. Mas, enfim, aconteceu. E para enfrentar isso na questão religiosa, social, porque para uma mulher divorciada um peso é muito grande, parece que é um carimbo que colocam em você e que você está anulada para o resto da sua vida. Sim. Uau. Então, de fato, para mim foi um luto. Parece que tudo tinha se acabado, inclusive minha vida, minha história. Parece que tudo aquilo que eu já tinha vivido tinha sido deletado de algumas memórias. Mas Deus é bom. E uma frase que eu sempre repito: o que Deus viu importa. Uau. O que Ele viu importa. E isso me sustentou de forma que não dá para definir. Sim. Então, eu fixei meu olhar em Deus. O que o Senhor viu importa. E é isso que me sustenta. É o que me sustentou com os meus filhos. É saber real que aquilo que Deus viu no meu posicionamento, nas minhas escolhas, é o que me manteve até aqui. Que, na verdade, é o que me mantém diante de julgamentos, Sim. de suposições. Sim. Que é bem engraçado, que as pessoas chegam para mim e dizem: olha, eu passei a mesma coisa que você. Aí eu fico: qual é a parte que sabem que eu passei? É porque tem muita coisa que eu não contei. Sim. Mas saber que, de alguma forma, ter passado por isso me tornou uma outra pessoa, Sim. literalmente. Como foi para você
Eu tô aqui. Qualquer coisa. E depois é você, amor. Como foi para você? A gente sabe que no meio religioso, aonde deveria ser uma comunidade de amor, de suporte, de perdão, de ressignificação, acaba sendo um lugar de abandono, de desprezo, de rejeição. Então, assim, eu não gosto de generalizar, porque eu sei que tem muitas comunidades que, de fato, abraçam a causa do necessitado, né? Que cuida do pobre, né? E que não abandona a viúva, né? Então, assim, recentemente eu estava numa conferência e eu amei esse pastor, sabe? O pastor Mark Anderson, ele estava numa conferência e, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Na igreja dele, ele tem uma comunidade de divorciados. Uau. Porque ele entendeu que essas pessoas também precisam ser cuidadas. E aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu nunca tinha ouvido que existe uma comunidade para acolher aquela pessoa que está vivendo um luto matrimonial. Sim. Ou seja, tudo aquilo que ela idealizou a viver com o cônjuge, os sonhos, as metas, o propósito, os filhos, cada detalhe, né? Desde o altar até... né, toda essa estação, e agora tudo aquilo virou um luto. Então, como foi para você na questão religiosa? Porque você é pastora, você é pregadora, ministra a palavra. Suas agendas foram canceladas. Você teve amigas, aquelas pessoas que te receberam em várias igrejas, porque eu acompanho você desde os Gideões. Sim. Você passou em vários lugares. Teve pessoas que ligaram para você. Isa, eu estou aqui orando por você. Você pode contar comigo em oração, liberando uma oferta. Conta um pouquinho para a gente. Uau! Bom, no conceito religioso natural, né? Até porque as igrejas mais tradicionais, além de não cuidar, né? Algumas igrejas, além de não cuidar da pessoa divorciada, tem essa questão dos julgamentos. A culpa é sempre da mulher. Incrível. Infelizmente. Eu digo isso enquanto pastora, porque eu fui pastora local, né? Isso. Há muitos anos. Quando meu filho, que tem 19 anos, tinha 2 anos de idade, pastoreamos a primeira igreja. Então, eu passei a minha vida também pastoreando. Então, até eu tinha essa dificuldade de olhar para uma pessoa divorciada. Então, eu entendo o contexto. Só que, no momento em que a notícia saiu, a culpa é de quem? A culpa é da mulher. Por quê? Porque quando há alguns problemas no casamento, para a mulher o conselho é um. Para o homem é outro. Quando entra o caso de adultério, de qualquer outra coisa nesse aspecto, para o homem vai viver sua vida. Você tem direitos. A Bíblia te dá direitos. Mas para a mulher é a mesma linguagem. Vai orar. Deus vai tirar ele desse lugar. Não, porque é amante um dia. E aí começam a dizer para a mulher que ela tem que aguentar. Que ela tem que suportar. Então, quando uma mulher passa pelo divórcio, quando ela... no contexto religioso, esse alvo, é muito julgamento. Até porque tem essa cobrança. A culpa foi sua, você não fez dar certo. Só que tem uma coisa que eu digo sempre, e eu vou repetir até que ele venha. Casamento é feito por parceria, é acordo. Como diz a palavra de Deus, andarão 2 juntos? É acordo, são renúncias, é perdão diário. São 2 pessoas totalmente diferentes. Então, mas, graças a Deus... Eu plantei, ao longo dos meus anos, amizades que já duram há quase 30 anos. Uau! Antes de eu me converter, que vai fazer 28 anos, acho que é isso, eu já tinha amigos que também se converteram e que se mantiveram na minha vida. No início da minha caminhada, eu consolidei muitas amizades e foram essas pessoas que permaneceram na minha vida até então, que foram a minha rede de apoio. Então, a minha história de amparo, de cuidado e de acolhimento não foi com a Isa Reis, produto da internet. Dessa projeção. Eu tenho uma vida real por detrás das câmeras. E essa vida real foi que me deu base para permanecer. Tanto que meus primeiros pastores, né, mesmo antes do Isa Reis de Deões, teve a Isa dos bastidores, líder de jovens, líder de mulheres, pastoras de igreja. Então, essa realidade da minha vida nunca saiu. Por isso que, no pior momento, eu tive essas pessoas perto de mim. Para estar lá, me dando leite quando eu não conseguia comer, orando comigo, literalmente, me vigiando, porque o suicídio passou na minha cabeça algumas vezes. Só que eles estiveram, mesmo porque assim, eu estava com depressão, né? Nessa estação da minha vida, eu ainda estava com transtorno de estresse pós-traumático, sendo tratada com psiquiatra, com psicólogo. Então, suportar tudo isso de uma vez...
Se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não teria dado conta. E eu vivo literalmente o que disse Salomão: Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, sobre a minha vida, há uma revelação de Deus sobre as pessoas que me cercam e que eu plantei. Literalmente. Plantei na vida delas, no pior momento delas, e eu colhi no meu pior momento. Uau. Então, eu não posso reclamar, Larissa, que eu me vi só, desamparada. Sim. E, sinceramente, aqueles que não me acolheram não fizeram praticamente diferença nenhuma. Eu senti o impacto de, uau, estou sendo rejeitada pela religião. Sim. Mas tem uma coisa que Deus me disse, incrível. Você agora vai saber quem é a igreja de verdade. Uau. E teve uma coisa que Deus falou comigo. Você não exortava a noiva, você batia nela. Só que agora você vai conhecer a noiva. E, de fato, eu conheço a igreja de Jesus hoje. Uau. Através desse perdão, desse cuidado, desse acolhimento. Então, de fato, de todas as pessoas que fecharam a porta por conta do meu status, não fez tanta diferença. Entendi. Porque a minha rede de apoio me ama demais, me cerca, Sim. me segura. Sim. Então, supriu. Passou. Uau. Eu acho muito interessante você falando sobre a sua rede de apoio, e é literalmente uma base, né, que sustenta toda uma estrutura na nossa vida, estrutura emocional, espiritual. Eu costumo dizer que todos nós passamos por tempestades, né, e vales da vida. Então é normal, é natural. Mas só que a tempestade ela vem para revelar a qualidade da nossa base. Uau. Então, olha que interessante, quando você contando isso, eu consigo enxergar que a sua estrutura, a sua base e também espiritual de apoio, ela estava bem sustentada, não é? Então, assim, você passou por tudo isso. Agora, conte para mim, eu anotei aqui uma pergunta. Ai, meu Deus. Essa pergunta, ela é muito interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Qual foi a ferida mais difícil que você precisou permitir que Deus curasse? Uau. E que, aliás, curou recente. Uau. Foi da rejeição e do abandono. Ok. Sem dúvida alguma. Só que, na minha cabeça, não tinha efeitos o abandono. Só que eu comecei a estudar muito sobre paternidade, principalmente depois da morte do meu pai, que foi o ano passado, fevereiro de 2024. E foi que eu comecei a juntar os abandonos da infância, porque que eu me permiti também estar num lugar de rejeição em diversas esferas da minha vida e que eu não reconhecia. E eu reconheci recente, por conta de um teste da minha psicóloga. Aliás, Carol, um beijo, te amo. Carol é maravilhosa, faz um bom trabalho. E juntar o quanto eu fui rejeitada na infância e eu fui levando isso para a vida adulta, cair essa ficha me fez passar muito mal. A ponto de uma das sessões eu ter que buscar socorro, porque eu não dei conta de ter essa clareza. Eu tive o abandono dos meus pais, como eu já contei algumas vezes. A minha mãe tinha que trabalhar muito para sustentar 3 filhos sozinha, então eu tinha que dar conta dos meus irmãos e dar conta de sobreviver em diversas casas, porque a gente dependia de morar, e nessas casas a gente ouvia muita coisa. Eu, principalmente, né? Criado sem pai, não vai prestar para nada, de ter comida escondida, e uma série de outras coisas. Eu tinha que me ajustar para não perder o acolhimento. Eu tinha que me ajustar à realidade daquela casa para ter onde morar. Só que eu fui trazendo isso para a vida adulta. Quantas realidades eu tive que me ajustar, me anulando, para não ser abandonada, para não ser deixada, para não ser repudiada. Então, encarar isso, para mim, foi uma grande dor. Ter que superar o abandono do meu pai, que eu fui levando para a vida inteira. Então, hoje, encontrar o meu lugar na vida das pessoas que me amam, me deixa tranquila. E quando não me cabe na vida de alguém, ok. Tá tudo bem, não vou sofrer por isso, não vou querer morrer, porque alguém não quer ficar na mesma mesa que eu, ou no mesmo ambiente. Porque eu já tive algumas programações no Brasil de agenda que algumas pessoas que estavam convidadas se recusaram a ir, porque eu estava no mesmo banner. Sim. Só que, assim, de um momento me feriu, até eu encontrar a ferida do abandono e curar ela. Sim. Então, hoje já não faz tanta diferença, mas já me fez querer morrer algumas vezes. Uau. Tão interessante, né? Hoje nós temos nossos filhos, né? A gente também tem 3 filhos. E, assim, 1 minuto, eu não vou dizer, 1 minuto, às vezes um tempinho que você deixa eles ali na responsabilidade de outras pessoas, ali interfere tanto na identidade deles. Igual a gente veio para o Brasil, né, amor? Organizando a nossa conferência. E isso leva tempo.
Sim. Tempo que muitas vezes você vai ter que tirar dos filhos para você organizar um evento e tal, um trabalho e tudo. E, às vezes, você coloca pessoas para cuidarem dos seus filhos, né? Às vezes, uma babá, uma tia, uma avó. E a gente entendeu que nessa correria que a gente veio para o Brasil, ficou, como afetou na identidade dos nossos filhos. Sim. Porque a construção do caráter e da identidade dos nossos filhos, ela tem que ser diária. Então, assim, o que a família proporciona para os filhos? A família proporciona o lugar de pertencimento, que é um lugar de segurança, um lugar de acolhimento, um lugar saudável, um lugar de amor, merecimento. Seus filhos, eles precisam se sentir merecidos, ter essa crença de merecimento dentro de casa, né? Onde a identidade é fortalecida diariamente através não apenas de palavras, mas através também de exemplos. Então, assim, para você formar completamente a identidade sólida e saudável de uma criança, vai nos custar praticamente assim uma jornada inteira, uma vida inteira. Eu falo porque eu recentemente lancei o meu livro, As Chaves que Abrem o Coração de um Lar. Incrível. E é um devocional. E é onde eu conto a minha história, que são 15 anos nesse lugar. Né? Então, assim, 15 anos abdicando de muitas coisas para viver a maternidade. E a maternidade, muitas pessoas não conseguem entender que ela é uma missão, ela é um ministério a qual o Senhor está levantando mulheres, profetas do lar. Então, assim, por muito tempo eu queria os lugares de destaque. Eu, Larissa, queria esses lugares de destaque. Como talvez ser uma CEO de uma multinacional, porque aquilo me dava valor. Aquilo era reconhecido pela sociedade. Eu, por muitas vezes, né, influenciada por tantas pregadoras no Brasil, eu falei, Deus, eu quero ser uma pregadora. Como é que eu faço? Primeiro eu prego no círculo de oração, depois eu prego na congregação, depois eu vou pregando Eu pensava que, pronto, Deus, eu vou seguir os passos dos grandes pregadores, e eu creio que é assim. Só que o Senhor, ele falou assim, você vai ser uma mensageira de Cristo, mas é no ambiente que eu te colocar. Uau. Você não depende de palcos e púlpitos. E eu não entendia, porque você já tem um altar. Eu falei assim, mas Senhor, como você vai soprar meu nome? Como que você vai soprar meu nome? Porque a gente escuta essas promessas, vou soprar seu nome, vou soprar seu nome. Eu falei, meu Deus, esse nome nunca é soprado. Como é? Onde é que encaixa? E eu entendi que às vezes o meu nome vai ser soprado na boca dos meus filhos. Uau, é isso. E aí, então, assim, eu fiquei tanto tempo nesse lugar, e hoje eu tenho, às vezes, assim, a gente está um tempinho aqui em São Paulo, e eu já estou ansiosa para voltar para a maternidade, para esse lugar do lar. E eu entendi, Isa, na minha jornada, no meu processo, com o Senhor, porque Ele foi meu terapeuta, Ele foi meu pai. Nós temos uma história bastante semelhante, né? A minha mãe, ela veio para os Estados Unidos quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu tive que morar na casa da tia, o abandono fez parte da minha história, e nesse lugar também tive muitos questionamentos da minha identidade. Eu tinha uma figura completamente masculina, né? Assim, até como na minha forma de expressar. Então, eu carregava muitas dores e muitos traumas. Só que eu pensava assim, a família eu acho que não é para mim. Eu nunca vou conseguir casar. Eu acho que eu nunca vou encontrar uma pessoa que vai me olhar de uma forma que o Senhor quer me enxergar. Então, eu conheci, é quase um anjo, mas não é, porque é pecador. É um semi-anjo. Uau! Conheci o meu marido, foi ele que me apresentou Jesus. Uau. E quando eu tinha 18 anos de idade. E eu lembro que teve um pastor, assim, na igreja, não estava dentro do templo, mas estava fora, e ele apontou o dedo para mim, e ele falou assim, ele não serve para você, você não serve para ele. Ou seja, eu não era digna de me relacionar com alguém que nem o meu esposo, porque meu esposo, ele é uma pessoa assim que não dá ainda para discernir. Acho que tem um pedaço do céu nele, porque quando eu conheci ele, não bebe, não fuma, assim, não assiste filme, não gosta. Eu falei, o vaso é crente. É um anjo. Quase um anjo. Tecladista do louvor. Tecladista do louvor. Então, ele me defendeu com tanto amor. E eu nunca tinha sido defendida por ninguém. Eu sempre, a minha vida inteira, fui acusada. Então, assim, eu falo que a mulher que eu sou hoje foi porque, de fato, eu tive um homem que amasse Jesus e que fosse firme para me colocar no meu lugar. Porque muitas vezes eu agi na insubmissão.
porque eu queria fazer a partir da minha mão, da minha vontade. Então, o lar, a casa, a maternidade, o casamento me ensinou a estar nesse lugar. E eu sempre falo, o lugar da mulher não é aonde ela quer, é aonde o Senhor chamou ela para estar. Então, essa foi um pouco da minha jornada, sabe? Mas conta pra gente, agora você é mãe de 3 filhos, como tem sido essa jornada com os teus filhos? Uau! Olha, Larissa, apesar de muitos anos de ministério, eu tinha uma guerra interna que me seguia em todas as agendas. Geralmente, eu passava o final de semana fora de casa, né? Sexta, sábado e domingo. Isso. Tradicionalmente, os dias de congresso no Brasil e no mundo. Sim. E, quando eu passava um dia a mais, eu já entrava em aflição. 2018 foi esse ano. Eu tive um problema com a pessoa que cuidava da minha agenda e aí destrambelhou. Eu tive que parar para consertar. Então, eu tinha que pregar na quinta, eu tinha que pregar na segunda. Então, era quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Foi o ano que piorou a depressão. Sim. Porque eu sempre gostei de ficar em casa. Do sofá, vamos comer, aquele barulho na mesa, Sim. vamos fazer alguma coisa juntos, tudo eu gostava de fazer junto. Vamos ao lógico, vamos no mercado, vamos na feira, vamos comer qualquer coisa, vamos comer pastel ali. Sim. Que legal. E, de repente, 2018 foi o ano que praticamente me tirou de dentro de casa. Sim. Eu tinha 3, 4 dias na semana para ficar, adoeci, porque eu queria fazer tudo naquele tempinho que eu tinha. Então, eu queria ir para o cinema, eu queria ir para zoológico, eu queria ficar acordada até tarde, eu queria desfrutar da companhia dos meus filhos, eu queria poder deixar a minha casa aconchegante e foi desgastante. Então, 2019 foi o ano que eu bati o pé. Falei, não, eu vou ficar em casa. Por conta das agendas. Porque foi assim, foi horrível o que aconteceu. A pessoa fez um erro, esse erro me trouxe diversos transtornos, sabe? Sim. Mas 2019, eu liguei na agência que cuidava da minha agenda, eu falei, cancela tudo, eu quero a minha casa. Uau. Aí ela me ligou, Isa, não é assim. Olha, aí foi me explicar. Tem agenda que está funcionando assim, assim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tranca a agenda, quem fechou, fechou, e quem não fechou, não fecha mais. Onde não tiver aérea, cancela. Porque eu quero ficar em casa. Porque eu gosto mesmo do lar. Meu Deus. Enfim, 2019 eu preguei ali um pouquinho ainda. Final de 2019 eu recebi uma palavra. E essa palavra foi essencial para mim. Foi a resposta que eu precisava. Tava aqueles rumores da pandemia, né? Muita gente descredibilizando e tal. 2019, quando eu tive bati o pé, eu vou ficar em casa. Final de 2019. Uma amiga que orava por mim, a Márcia, ela partiu. Ela era de Foz do Iguaçu. Ela orou por mim 7 anos consecutivos, todas as madrugadas. Uau. A Márcia era incrível. Ela me mandou uma palavra. Isa, eu tive uma visão. Eu via na sua agenda vários pontos vermelhos. Aí, na hora, vermelhos na agenda Google, linkada com o escritório, eram agendas adiadas ou canceladas. Aí eu... adiadas ou canceladas. Aí ela disse assim, Deus vai te dar esse tempo. Uau. Aí, na hora, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer para as pessoas cancelarem? Sim. Ou adiarem? Imagina, tinha gente que esperava 2 anos para fechar a agenda comigo. Sim. Aí começou os rumores da pandemia. Aí, algumas agendas resistindo cancelar, até que, inevitavelmente, tiveram. Eu vou dizer para vocês, eu olhei para 2020 como aquele ano que Deus deu para mim realmente poder ficar em casa. Uau. Que era o que eu mais queria. Então, graças a Deus, tudo coopera para o bem real daqueles que amam ao Senhor. Sim. Eu pude ficar mais em casa e resgatar essa minha alegria de poder cuidar mais dos meus filhos, naquele momento até então o esposo poder ficar em casa. Sim. E eu vivi o que está escrito nos evangelhos a respeito da multiplicação de pães. Sim. Eu vivo o que está lá. Um garoto está o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, libertar pessoas, salvar vidas. E na hora que a necessidade bate a porta, a gente precisa dar comida para esse povo, mas não tem, manda embora. Jesus diz, não, gente, resolve aí. Alguém traz uma demanda. Olha, tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixes. Ora, quem preparou essa merenda, como a gente fala na Bahia? Quem fez essa lancheira? Foi a mãe. Então, o que foi preparado nos bastidores... Sim. alimentou uma multidão. Uau. E alimenta até hoje, porque essa história continua nos alimentando. Então, eu vivi isso, alimentando os meus filhos, forjando mais de Deus na vida deles. E quando eu vejo os resultados na escola, Sim. quando eu vejo os resultados na célula da nossa igreja, Sim. no convívio deles com os amigos. Imagina, a minha Isadora tem 8 anos. Sim. Eu tenho a Isadora com 8, gente. O Biel com 14 e Xande com 19. Quando eu vejo eles ansiando por ter célula em casa, por reunir amigos para ler Bíblia. Meu Gabriel estuda de manhã.
Ele estava acordando 4h30 da manhã. Meu E ele ficou dias assim, por que você está acordando nesse horário? Porque eu quero ter tranquilidade para fazer meu devocional. Uau. Uau. Ele só tem 14 anos. Glória a Deus. A Isadora tem vários devocionais. O Xande é atleta. E ver eles voltar para casa com histórias contando do quanto eles alcançaram pessoas, Sim. é literalmente o lanchinho que eu venho preparando nos bastidores da minha casa, na cozinha da nossa vida, está alimentando uma geração. Sim. E como disse o apóstolo Paulo, a mulher na sua missão de mãe, Isso mesmo. ela é bem-aventurada, ela é feliz. Isso mesmo. Então, quando me faltou microfone e púlpito, o evangelho continuou vivo no altar dos bastidores da nossa vida, e viver esse resultado para mim hoje é impagável. Então, eu amo viajar, conhecer lugares, mas eu realmente sempre gostei da minha casa. Sempre. Não é uma novidade. As pessoas que convivem comigo sabem disso, das batalhas internas que eu sofria, Sim. pegando o avião já com vontade de voltar. E teve um dado momento que teve uma agenda especificamente, era para Goiânia, inclusive. Sim. Amo Goiás! E eu aceitei essa agenda nesse momento que eu queria mais ficar em casa. O voo era 12h. Gente, eu acordei 6h da manhã, passando mal. Mal mesmo, com crise de ansiedade, querendo devolver o dinheiro das aéreas para o pastor para não ir, porque eu queria ficar em casa. E assim, eu fui me arrastando, literalmente. Ali eu vi que eu tinha chegado no meu limite, que eu precisava desse tempo, como Deus tinha me dito no final de 2019, de ficar mais em casa. E graças a Deus, hoje eu administro um pouco melhor as agendas, vou onde consigo, para poder ficar em casa. Eu não deixo minha agenda aberta para ir para todos os lugares, porque senão eu não vou parar em casa de novo e eu não quero viver isso novamente. Quando eu olho 30 dias de agenda de algumas pessoas que eu vou olhando, eu falo, gente, como é que consegue viver? Principalmente quando é pai, quando é mãe, como é que consegue viver em família? Não dá. Recém-casados. Recém-casados, assim, é loucura. Eu vivi essa realidade e eu sei. É difícil para você ter devocional, é difícil para você ter vida. Desfrutar do sofá, desfrutar da companhia. Então, hoje não é essa a minha ideia. Eu consigo viajar vez ou outra e já fico correndo para voltar para casa. E quando eu posso, eu levo as crianças também. Maravilha. E como que você enxerga o papel da mulher no ministério? Principalmente diante dos desafios, talvez assim, o preconceito religioso. A mulher não pode isso, a mulher não pode falar, a mulher não sei o quê. Como que você enxerga isso? Olha, a Larissa falou uma coisinha que me lembrou de um texto, e eu vou compartilhar ele. Eu sou de uma época que mulheres tinham que pregar embaixo, não podia nem subir no altar. É e verdade. algumas igrejas, mulheres não pregavam de noite. Era só de manhã. Então, eu preguei muito em cultos durante o dia, ciclo de oração, porque mulher não prega à noite, não prega em cima do altar. Meu Deus. Então, eu venho dessa fase. E, sinceramente, Regis, assim, eu encaro isso com tanta tranquilidade, porque eu vivi cada etapa. Né? Você viveu cada etapa, né? E tava também. E tu viveu tava também. Mas tem um texto, acho que é Lucas 13 ou 14, daquela mulher encurvada. 18 anos. E Jesus naquele sábado é um sábado diferente. Eu até brinco com isso. Jesus acordou, tá escovando o dente, dizendo, hoje eu vou causar. E naquele dia ele causou mesmo. Porque ele chega de manhã para ensinar e essa mulher está lá no fundo, né? Socialmente falando, no contexto daquela época, as mulheres sentadas no fundo junto com deficientes. E ela era mulher e deficiente. Porque um deficiente era tido como alguém amaldiçoado. Não é à toa que em João 9 estão perguntando por que aquele homem está cego? Quem pecou? Pai, não é porque é essa associação para uma pessoa doente. Só que aí Jesus vem ensinar. E aí ele está observando ela lá no fundo. E ele para tudo. Ele para de falar e chama. E a doida vem. Quer dizer, ela vem para frente sabendo que no contexto religioso ali não era o lugar dela. Jesus falar com ela publicamente, imagina tocar nela. Meu e Deus. Jesus faz tudo isso. Chama e ela vem. Ela vem sem ele fazer nenhuma promessa, sem dar nenhuma segurança. Ela só obedece o chamado. Vem, eu vou. E foi o que eu fiz. Não estou ouvindo ninguém, não estou vendo nada. Quem me chama me respalda. Para frente. Lá vai lá para frente. E para frente num ambiente desafiador. Então, eu brinco com isso, mas é real. O lugar de mulher é onde Jesus quiser. Uau! É verdade, é verdade. Ele chama e ela vai. Se apresenta ali na frente, Jesus diz, você está livre. E quem liberta é Jesus. Quem envia, imagina, ele ressuscita. E a primeira pessoa que ele dá uma ordem de levar a mensagem, uma mulher. Então, eu sempre fui muito tranquila para resistências, de verdade. Nada nunca disso me parou.
Ah, aqui você não prega porque é mulher. Ok. O campo é o mundo. Para onde eu fui? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, saindo do Parque Dom Pedro, do centro de São Paulo, para a Avenida São Miguel, onde eu morava, pregando de madrugada para prostituta, drogado, homossexual. Depois eu fiquei 2 anos na penitenciária de Guarulhos. 2 anos, pregando todo domingo para famílias de detentos e detentos. Uau. Fui para o sertão, fiquei 4 anos. Depois, 2 anos na comunidade de Salvador. Então, assim, olhar a resistência, se o campo é o mundo. Uhum. Então, onde Jesus me enviou, eu fui. Por isso que eu venci. Eu me considero mesmo vencedora. Uau. Porque todas as resistências, que algumas, infelizmente, não suportaram, Deus me deu a graça de vencer, com mais milhares que estão por aqui anunciando o Evangelho, que também viveram essa fase junto comigo, né? Maravilha. Então é isso, lugar de mulher onde Jesus quiser. E eu achei tão interessante porque, igual você disse, né? Todos nós que estamos aqui somos vencedores, né? Até as meninas que estão aqui assistindo. Por quê? Vencemos uma dor diária. Porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos vencer dores, desafios, nós vamos vencer dificuldade, tempestade. Né? Muitas vezes nós vamos vencer o nosso próprio ego, que somos nós mesmos. Eu sempre gosto, sabe, Isa, eu olho para a minha história hoje, de tudo que a gente está vivendo. Tudo que a gente está vivendo é um milagre. E, assim, muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, mas fulano não me ensinou, eu não aprendi assim, fulano não... Isso, aquilo, a igreja não ensinou. Existe um lugar que é rico em conhecimento. E esse lugar é o Jesus. Tudo aquilo que você não aprendeu com o seu pai, com sua mãe, Jesus ensina. Então, ele tem tudo para completar a sua verdadeira missão. E aí eu olho um pouco para a minha história, né? Eu falo, Deus, o Senhor colocou meu marido para me ensinar muitas coisas, né? Porque no nosso casamento, eu queria fazer tudo, né? Quando eu queria pôr a luz, eu queria consertar a pia, eu queria pintar a parede. Quando ele chegava, já estava tudo pronto, porque eu precisava provar a minha força. Eu precisava provar que eu era forte para a sociedade, que eu era forte para o casamento, que eu era forte para os meus pais. O dia que eu venci essa dor de querer provar para as pessoas que eu sou forte e só entender que eu só preciso provar para Deus que eu sou obediente, tudo começou a mudar na minha vida. Então, o Senhor começou a mudar a minha personalidade, o meu tom de voz. Eu comecei a entender que a maternidade é uma missão, que existe propósito em lavar as vasilhas, mulheres. A sua unha não vai cair. É terapia, entendeu? É terapia. Por quê? Eu pensei assim, não, eu preciso viver a minha vida com gratidão. Sabe, enquanto eu faço uma comida, quando eu preparo a mesa, sabe, eu estou aqui no Brasil... E tudo a gente agradece. A gente chega no fogo de... Ainda mais no fogo de chão, minha filha. Agradeço mesmo. Se naquele restaurantezinho, a gente ora em família, meu Deus, lá no fogo de chão. A gente, né, amor, esse final de semana a gente passou lá no fogo de chão, aí Fogo de chão não pagou patrocínio, não, viu? Não pagou patrocínio, né? Aí o garçom tava lá e ele meio que interrompeu a oração. Eu falei, Vaso, acho que é você que vai orar. Você interrompeu aqui minha oração? Não vou orar, não. A gente ora por quê? Porque a gente precisa entender que nessa jornada de vida, de sermos embaixadores de Cristo, a gente precisa ser fiel ao pouco e continuar sendo fiel sobre o muito que Ele vai colocar, sobre os lugares, sobre o acesso. Até, às vezes, no restaurante, a gente foi recentemente agora no supermercado. Gente, as coisas tá caras. Ah, o Brasil tá Meu difícil. Deus do céu. Tá Nos Estados Unidos também tá caro. Mas aqui, para a realidade, você vai no supermercado, amiga, R$44, um potinho desse tamanho para colocar no molho Alfredo. O macarrão, eu falei, não quero mais, já passou a vontade de comer. Não quero molho mais Alfredo. Aí eu fui comprar uma lá. carne moída desse tamanhozinho aqui, assim, pequenininho, R$30. E aí eu pensei, saí do mercado. Dos mercados, né? Meus filhos pegou aquele Kinder Egg, aquele ovinho, R$10. Meu Deus, R$10. Eu orei, eu falei assim, Senhor, obrigado por essa compra. É isso. Obrigado por essa roupa. É isso. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu marido, obrigada, Senhor. Então, assim, eu acho que a dor, ela te ensina você a estar no lugar de gratidão. Quando você tem prazer em viver a vida, em celebrar você. Mesmo que ninguém está te celebrando, mesmo que ninguém está aplaudindo, aquilo te gera uma gratidão que ninguém pode te roubar isso, a não ser você mesmo. É isso mesmo. Sabe, interessante você contando um pouco sobre as suas dores, e é tão interessante que as pessoas se conectam muito com as dores, né? Verdade. E olhando para a palavra,
a gente vê muitos personagens bíblicos que foram também rejeitados. Né? A gente tem a história de Davi, a gente tem a história também do próprio José, né? Que foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado pela sua família. O próprio Jesus nos ensina, né, muito. Tem um propósito na rejeição. Conta para mim qual a importância e qual o propósito da rejeição e principalmente diante de tudo que você passou. O que a gente poderia aprender com você e o que você poderia falar para as milhares de pessoas que vão assistir esse podcast que talvez está passando por um momento de rejeição e acham que a rejeição é um castigo de Deus. O que a gente poderia aprender com isso? E só enfatizando, colocando, porque tem uma outra diversidade que você deve enfrentar, que é o racismo, o preconceito. Né? A minha mãe, ela é negra. Minha mãe é negra, amor. Que até hoje, assim, entendeu? Não sabe se é, não é. Hoje tá assim, isso. Entendeu? Não sabe, né? Minha mãe, pra mim, ela é morena, mas né, no Brasil. Então, ainda tem essa questão, né? Minha mãe, ela passou muito esse processo de discriminação. Sim. De ser mãe solteira, negra, de não ter oportunidade. Fala nesse contexto que meu marido tem. Uau, viu, gente? Vamos lá. Bom, a rejeição forja. E como qualquer outra dor, a disposição em aprender e ressignificar é que muda totalmente o resultado. Ok, muito importante isso. Então, assim, eu fui muito rejeitada, eu fui. Mas o que eu vou fazer com isso? Yes. Essa é a minha realidade, essa é a minha história. Eu acredito que, por isso, eu amo tanto acolher as pessoas. Uau. Porque eu sei como dói estar nesse lugar de rejeição. Yes. Então, tanto que meu chamado para cuidar de mulheres com vítimas de violência doméstica veio da onde? De ver minha mãe sendo rejeitada por 3 maridos, apanhando muito, sofrendo violência doméstica absurdamente. Então, hoje, quando eu vejo uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência, eu quero acolher. Quando eu vejo uma criança desamparada, eu quero estar junto. Tanto que nossos trabalhos, a nossa igreja social com crianças em abrigo judicial, a vontade é de trazer todo mundo para perto de mim, de dar esse colo, de dar esse carinho, porque eu sei o preço de não ter. Então, quando eu converso com mães, para ficar em casa, para dar colo para os filhos, ligarem para o pai, ligarem para a mãe. Ah, não tenho dinheiro para ir lá visitar. Ué, mas arruma dinheiro para tanta coisa. Se vira, vai de ônibus, pede para amigos, mas vai estar junto, vai estar perto. Porque eu sei o preço da ausência de um pai e de uma mãe. Eu sei o que é estar nesse lugar de depender dos outros. E acredito que ter ressignificado isso me faz essa pessoa hoje, de acolher, de trazer para perto, de dar amor. Na questão racial, gente, de verdade, eu não sabia o que era racismo até colocar trança na minha cabeça. É mesmo? Não sabia. Então, assim, se eu fui alvo de racismo dentro do contexto religioso, eu não vi. Passou desapercebido. Mas aí eu decidi colocar trança no meu cabelo. Aí eu tive agendas canceladas, matérias. Sim, as pessoas dizendo que eu estava associada à feitiçaria. Meu Deus. E aí um dia um pastor me encontrou na igreja onde eu era pastora, ele veio nos visitar. Aí ele, a gente quer levar você lá de novo. Mas você vai ter que tirar esses dreads da sua cabeça. Aí eu respirei fundo. Com a paz que eu estou aqui, eu respondi para ele. Então, eu não estou pedindo para ir lá. Não estou pedindo para ir lá, eu não vou tirar. Não vou tirar. Eu estou aqui, estou em paz, estou de boa. Deus abençoe você. Aí eu comecei a calcular. Aí tirei a trança. Estou numa mesa no norte do país com 12 líderes mulheres e meu cabelo estava um pouco maior. Aí ela encostou do meu lado, olhou para mim, pegou meu cabelo e começou a puxar meus cachinhos. Nossa, bem cacheadinho o seu cabelo, né? Aí eu, sim. Aí ela, eu queria deixar o meu assim, mas eu não consigo. O meu é liso e ela é da minha cor. Falei, imagina, seu cabelo é maravilhoso, você é linda. Aí ela disse assim para mim, mas você sabe, né, que esse não é o padrão aceitável para a sociedade. Aí eu olhei para ela assim, aí eu brinquei, levei na brincadeira, só depois minha ficha caiu. Aí eu, a sociedade que lute, porque esse é meu cabelo. E levei de boa e depois eu fiquei pensando. Falei, padrão aceitável? Ouvi isso numa mesa de gente crente, né? Liderança religiosa. Então, eu senti essa resistência quando eu coloquei as tranças, quando eu decidi ficar com o meu cabelo. Tanto que na virada do ano 24 para 25, eu estava usando uma lence, né? Uma peruca. Aí eu falei, quer saber? Que agonia é essa para me ter um padrão aceitável? Uau. Não, esse é meu cabelo, besteira. Aí tirei a peruca, falei, pronto. Aí fui lá, cortei.
deixei meu cabelo como está e eu posso usar como eu quiser. Se eu quiser colocar lenço de volta, eu coloco. Se eu quiser usar liso, com trança, isso não me define. Sim. Mas, infelizmente, eu passei por essa fase de saber que algumas igrejas não estão prontas. E como que foi isso para você ressignificar? Porque eu acho que a questão do cabelo fala muito sobre a identidade da mulher e a aceitação. Eu falo porque recentemente eu fui numa conferência terapêutica e tinha uma mulher que ela tinha um cabelo parecido com o seu. Só que a dor emocional dela estava no cabelo. Por quê? Porque a vida inteira ela foi colocada para poder esticar o cabelo, porque o cabelo liso é aceitável. Já pensou? Entendeu? Supostamente, e a né? dor. E aí a minha querida mentora maravilhosa, amo você, Ângela Cirino, ela fez uma ferramenta. Essa mulher, ela chorava muito, uma amiga muito preciosa. Por quê? Porque ela não conseguia se aceitar Meu Deus. com o cabelo. Porque a vida inteira a sociedade diz que o cabelo bonito é liso. Já pensou? Né? O cabelo bonito, porque assim, às vezes você chega num lugar, a pessoa pergunta, você quer escova lisa? E rola, fala, não, amiga, eu quero meu cabelo desse tamanho. Põe aí volume, desfia o cabelo. Por quê? Porque, às vezes, o cabelo é o lugar de aceitação. A dor de várias mulheres está no cabelo. Porque o cabelo, é o véu da mulher. Sim. Né? Então tem ainda tem aquele peso, um exemplo, né? Às vezes o homem gosta do cabelo maior. Longo, é longo. isso mesmo. Aí às vezes eu pergunto assim, ele tem um cabelo longo? Não, deixa crescer Mas também. deixa crescer, ué. E você, o que você gosta? Porque às vezes a gente vai cuidar de algumas mulheres e às vezes você faz algumas perguntas analíticas para poder analisar o coração delas, elas não sabem o que elas querem, porque elas vivem de acordo com o outro. Eu preciso entender que no casamento existe a vontade do meu marido, Sim. que ela tem que ser boa, agradável e perfeita segundo a Guarde vontade de Deus. Deus. E existe a minha vontade, e que tem que ser boa, perfeita e agradável, mas ele precisa me aceitar na minha identidade. Com certeza. Por exemplo, imagina se o tempo todo a gente vive nesse lugar onde a gente precisa o tempo todo de aprovação. Então, assim, eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu caráter, mas eu sei que eu devo respeito a ele. Mas imagine se o tempo todo ele quer me ofuscar, minha alegria. Eu sou uma pessoa cheia de graça, já sou engraçada. Não, para, que você está muito engraçada. Ai, o seu cabelo, não sei o quê. Ai, não sei o quê. O tempo todo. Então, parece que o tempo todo a gente vive para os outros e menos para Deus. Então, eu acho, para mim, a fase mais linda que você está hoje é do jeito que o Senhor fez você para ser. Com o seu cabelo assim. Eu consigo enxergar o seu sorriso, a sua alegria, os traços do seu rosto. E talvez Isso você é não autenticidade. perceba... Mas essa decisão que você tomou de tirar os dreads, o weave que você usava antes, como que chama aqui? Peruca, lance, né? Isso trouxe o quê? Uma feminilidade, uma autenticidade. Mulher, você pode ser bonita com a sua essência. A gente pode se modelar em outras mulheres, mas se você tem a sua essência, se isso te faz bem, se é aprovado por Deus, caminhe nessa identidade. Porque tem muitas mulheres refém. E a gente hoje vive nessa modernidade, nessa estação. Põe peito, tira peito, faz harmonização, tira, não põe. Meu Deus do céu. Harmoniza, desarmoniza. E é uma Qual é a doença moda emocional. do momento, né? É uma ferida. Né? É uma ferida. E assim, olha que coisa curiosa. Quando eu era criança, minha mãe não deixava meu cabelo crescer. Para facilitar. Então, assim, pouquíssimas fotos que eu tinha no final do Orkut, com pouquinhas fotos minhas da infância. Então, quase eu não tinha. Mas por quê? Para não pegar piolho. Tem que ficar arrumando. Ok. Olha que besteira, eu me lembro que o meu sonho era quando eu chegasse nos 15 anos de idade ter cabelão. Então, eu tinha aquela ideia de ter cabelão e eu nunca consegui ter. Pronto. Quando eu comecei a deixar meu cabelo natural, eu fui podada diversas vezes. É mesmo. Uau. Não, coloca, não fica legal você com cabelo curto. E eu tinha um problema sério na questão da rejeição, que era, para mim ser aceito, eu vou ter que fazer isso. Então, eu fiz. No momento que alguém me pergunta, Isa, o que você gosta? Uau! Você se destaca ou se encaixa? Aí eu, de verdade, pensei que eu ia desmaiar com essa pergunta. Falei, o que eu gosto? O que você gosta? Eu tinha esquecido o que eu gostava. Uau! O que a Isa gosta? Eu tive que ficar buscando na minha memória. O que eu gostava de fazer? Uau! Falei, eu gosto de sentar no canto do meu sofá, com uma xícara, tomar um café com leite, que hoje eu não tomo leite direito, mas café com leite. Eu gosto de passear no shopping, ver gente bonita, bem arrumada.
Gosto de sentar, tomar um café, ficar lembrando o que eu gostava. Aí foi o dia de eu olhar para mim, para o meu estereótipo. O que eu gosto em mim? Poxa, eu gosto tanto do meu cabelo. E eu gosto mesmo. Dos meus cachinhos naturais. Por que eu não estou com o meu cabelo? Aí eu comecei a puxar. Eu falei, aquele medo. Tanto que um dia, uma líder falou para mim, quando eu falei, vou tirar a peruca, né? Não faz isso. Uau. Quando você conhecer o seu futuro marido, ele vai definir o que você vai ter no cabelo. Olha isso. Eu ouvi isso. Aí eu não. Aí eu fiz bem assim, ó, não. Eu falei, meu marido vai ter que gostar de mim exatamente como eu sou. Uau. Porque eu fui muito podada da minha alegria. Ri para todo mundo, quer abraçar todo mundo. Fui mal interpretada diversas vezes. Eu até brinquei com isso essa semana, lembrei disso com alguém essa semana. Que eu gosto de cumprimentar, de abraçar. Eu nunca tive problema com ninguém por causa disso. E quando eu mudei para Salvador, que eu morei lá 6 anos, eu tive um problemaço com alguém que eu tratei bem, na minha casa, na frente da minha família. E o meu líder me chamou e disse, Isa, a pessoa disse que você é muito fácil, que se cantar te leva. Eu disse, porque eu ofereci um café. Falei, a sociedade está doente. Está doente. Eu não posso ser feliz, porque eu estou dando abertura, eu não posso rir, eu não posso cumprimentar as pessoas. Onde a gente vai parar? Isso me adoeceu muito. Sim. E eu me lembro, até hoje, que eu comecei a fazer o quê? Ficava na porta esperando a bênção apostólica para não ter contato com as pessoas. Fiz isso 1 mês. Aí eu vim para São Paulo, fui para casa de um pastor amigo meu, que eu amo muito essa família, ele é minha referência de pregação. E aí ele falou assim, Isa, dobra os joelhos aí, sem eu falar nada. Aí eu dobrei os joelhos e ele disse assim, ó, Deus manda eu te dizer, você não precisa mudar para provar nada para ninguém. Uau. Aí, na hora, eu me lembrei, essa depressão está te cercando, eu vou orar por você agora. Orou por mim, parece que arrancou com a mão. Eu voltei para Salvador, falei, quer saber, eu vou continuar alegre, cumprimentando todo mundo, quem for doente, que vá se cuidar. Mas eu não vou diminuir minha alegria por causa disso. É claro que a gente tem que se ponderar em alguns ambientes. Ok, mas não é sobre isso. E o meu cabelo era essa questão. Não, eu preciso agradar ciclano, fulano, sociedade, o padrão. Mas aí, outubro do ano passado, eu falei, quer saber? Eu gosto do meu cabelo. Vou deixar para tirar a peruca na virada do ano, para virar o ano. Eu fiquei pensando na minha cabeça como é que eu ia fazer, né? Pronto, tirei. Estou muito feliz, em paz comigo mesma, que é a melhor parte. Sim. De poder olhar para o meu cabelo e gostar. E eu sempre gostei, olha que loucura. Mas para ser aceita. Para me encaixar. A palavra é essa. Para me encaixar nos padrões de um grupo de pessoas, eu fiz isso comigo. E eu me arrependo muito. Então, hoje, me amem como eu sou. É aquela famosa frase, né? Você não precisa se diminuir para caber na vida de alguém. É um sacrifício muito grande. Quantos ossos eu tenho que quebrar para caber numa caixa que não foi feita para mim? Uau. Então, eu já me quebrei demais. Eu já me arrebentei para ser aceita. Então, hoje, não mais. E qual conselho você daria para as pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade? Porque, assim, eu, por muito tempo, eu vivi uma vida que eu sempre buscava a aprovação das pessoas e buscava ser aceito em certos grupos. Então, por isso, eu tinha que me diminuir, né? Não ser a mim mesmo, não viver a minha autenticidade, para poder chamar a atenção de pessoas que eu gostaria de ser aceito naquela comunidade. E não somente na minha vida, como tem milhares de pessoas que estão passando por isso agora, qual seria o conselho ideal e básico para que essa pessoa aceite quem ela realmente é e quem ela foi chamada para ser? Uau, vamos lá. A essência. Uau. Seja você quem Deus escolheu para ser. Oh, glória, aleluia. É a essência. Sabe onde foi que eu reconheci isso? O ano passado, eu fui convidada para estar num evento que o Janguier Diniz fez, com o meu pastor, e no Summit. E foi muito interessante, porque eu era praticamente a única pastora a ser palestrante naquele evento. E foi incrível a minha experiência no meio de quase 2.000 empresários, porque foi para a área dos negócios para cristãos. E enquanto eu falava, eu tinha 40 minutos. Eu vi muita gente chorando, muita. Quando eu saí para gravar, o pós, nos bastidores, os repórteres que estavam lá, eles estavam chorando. Eu disse, o que você tem? O que você tem? A gente não consegue parar de chorar. Aí eu gravei. No sábado, ele me liga. Isa, vai fazer o que amanhã? Eu não estou tranquila, eu vou reunir meus mentorados amanhã, vem para cá. Bem aqui próximo, eu vim. Ele estava reunido com os mentorados dele, empresários renomados no Brasil e fora dele, e ele chamou algumas pessoas para o palco. A Elisa, sobe aqui. Na hora eu, oi! Ainda brinquei, ele, sim, você foi brilhante, senta aqui.
Aí eu sentei. Começando da ponta, até onde eu ia chegar, todas as pessoas estavam apresentando números. Ah, minha empresa faturou bilhões, não sei o que, não sei o que, a minha fatura, não sei o que. Antes de chegar em mim, meu Deus, eu não estou aqui por causa da conta bancária. Por que eu estou aqui? Aí eu me lembrei. Falei, a mensagem que eu carrego, quem eu sou, me colocou aqui. Eu não tenho os bilhões para colocar na mesa nessa conversa aqui, Deus. E o que eu tenho para colocar na mesa? E eu me lembro que eu peguei meu telefone, chamei minha pastora Elaine. Pastora, pelo amor de Deus, eu estou muito nervosa. Porque eles estão falando de vários números. Eu não tenho números. Eu me invisto na vida. Uau! A primeira coisa que eu faço é investir na vida dos negócios. Mas eu invisto na vida. Essa é a minha prioridade, foi o que me trouxe até aqui. Aí minha pastora, minha filha, achei o máximo aqui, ela escreveu, minha filha, repete o que você falou ontem. Aí eu, verdade. E aí, quando chegou, antes de chegar a minha vez, foi muito engraçado. Aí meu pastor, Josué Valandro, né, que é maravilhoso, ele disse assim, eu não vou falar de números, porque eu invisto na vida. Aí eu, ele me salvou. Pô, mas assim, aquele momento me deixou muito tensa, mas me trouxe uma realidade que gritou em mim. Sim. Ninguém tem acesso à minha conta. Não é sobre valores. Com certeza. Preço, né? É sobre quem eu sou. É sobre o que eu carrego. É sobre o que me trouxe até aqui. Então, o que eu posso dizer para alguém? Eu acesso várias mesas hoje, a vida de tanta gente. Você está no palácio, você está na comunidade, você está no meio de pessoas cultas, no meio de pessoas leigas. Sim. Eu acesso todos os lados com a pregação do Evangelho. Não é? Sim. Porém, hoje eu preciso reconhecer e dizer para quem está aqui, o que me trouxe até aqui é a minha essência. Uau. A minha história com Cristo. Aquilo que Ele viu em mim. Que é isso que basta. Isso é como um escudo para ser aceito em qualquer lugar. Esse é como escudo para mim. Literalmente, o que me trouxe até aqui. Então, eu não me sinto diminuída numa mesa de milhões. De bilhões. Eu Isso. costumo dizer assim, né? Às vezes a gente também vai em alguns lugares e as pessoas vão se apresentar. E assim, durante essa jornada, eu sempre tive uma resistênciazinha que precisava ser ressignificada. Porque, às vezes, você é a esposa do Regis, né? No meu caso, né? A esposa do Regis. Eu sou alguém, ele é empresário. Então, essa aqui é a esposa, a esposa. Aí as pessoas sempre perguntam o que você faz, antes de perguntar quem é você. E isso veio ressignificando muito. E um dia o Senhor falou assim, Larissa, eu te fiz você uma CEO multinacional. Só que você está projetando em lugares diferentes. Então, se você olhar para dentro da sua casa, você é a CEO do seu lar. Uau. Você investe naquilo que o dinheiro não pode pagar. A minha herança eu coloquei para você cuidar. E enquanto você cuidar daquilo que tem valor, não é sobre preço, eu sempre vou te prosperar. Uau. E aí, às vezes, eu chego nos lugares e eu falo assim... Aqui não, Satanás, tu não vai me envergonhar. Aí eu vou me apresentar, né? Eu sou filha amada escolhida do Senhor Jesus. Sou casada com Regis Bezerra. Meu maior propósito é amar e honrar a vida dele. E eu sou mãe de 3 filhos, eu sou CEO da minha casa. Dona de casa, eu ganho dona de casa, que é dólar. Eu já ganho em dólar, né? Pode passar meu Pix aí na minha conta. Não é que é dólar? Esses dias eu tive uma revelação. Eu falei, só falta ele passar o Pix. Pronto. E eu invisto naquilo que o dinheiro não pode comprar, porque no final você não vai levar patrimônio financeiro, você não vai levar os bilhões que estão na sua conta, você não vai levar o dinheiro, você vai levar pessoas para a eternidade. Então, enquanto a gente viver aqui debaixo da obediência, caminhando na palavra, vivendo na jornada com humildade, entendendo que eu preciso investir na próxima geração, porque o meu nome será soprado através dos meus filhos, eu entendo que eu estou cumprindo meu propósito. Yes. E assim, a questão da identidade, né? Que é idem. Idem a quem? Uau. Com quem você se parece? Sim. Hoje eu vivo para que as pessoas realmente percebam com quem eu me pareço. Eu me pareço com meu pai. E é um dos grandes troféus da minha vida que eu acho o máximo. No condomínio onde eu moro, eu quase não vejo vizinho, né? Assim, no prédio onde eu moro. E um dia eu encontrei com uma vizinha, porque ela foi lá no meu apartamento, pedir para ver uma metragem que ela estava acabando de mudar e precisava ver uma coisa lá, da planta, que no meu dava para ver. Aí eu, pode vir, ela entrou, olhou, conversou um pouquinho comigo e saiu. A gente fez amizade por isso. Aí um dia eu estou no elevador, ela disse assim, menina, a vizinha fulana de tal, já conheceu, tal? Eu falei, não. Ela disse assim, eu preciso conhecer a mãe dessas crianças.
Porque meus filhos fez amizade com todo mundo lá, com o porteiro, com não sei quem. E aí eu falei, é mesmo? Ela disse, é. Ela disse, está abismada, como é que você consegue criar 3 filhos sozinha e fazer deles quem eles são? Aí é isso. Não é sobre o que o vídeo está mostrando, Sim. Não é sobre uma publicação, é sobre o que eu estou vivendo de verdade. Sim. Então, igual a quem eu me pareço, eu sou igual ao meu pai. Sim. Quanto mais parecida com ele, mais quem estiver perto de mim vai também se parecer, porque transfere, não tem como. Transfere. Sim. Após a sua separação, o divórcio, você falou que o processo da ressignificação, e você também falou a questão dos seus filhos, mas hoje eles têm um relacionamento com o pai? Tem sim. Eles vão lá cada 15 dias, né? Que é aquela guarda unilateral. Então, eles vão a cada 15 dias e eu consigo administrar bem isso, assim, na cabecinha deles, né? Uma coisa, né? Eu aprendi muito com a minha mãe. Assim, a minha mãe, ela foi mãe aos 16 anos de idade. Olha, sozinha, sem uma comunidade, assim, de suporte, assim. Tiveram os meus avós ali, as minhas tias, para poder, né? Mas ela mesmo sendo a provedora da casa, uma jovem, ela estudou, né? Terminou os estudos. Mas uma coisa que eu agradeço a vida da minha mãe e eu acho que muitas mulheres podem aprender com ela. Eu nunca ouvi. Minha mãe teve vários motivos de falar sobre a identidade do meu pai. Uau. Negativamente. Eu nunca ouvi a minha mãe falar negativamente. Uma coisa minha mãe falava assim, às vezes a gente passava algumas dificuldades financeiras, né? E ela falava assim, o Senhor vai nos prosperar. Deus vai nos abençoar. O Senhor coloca a mão. Nós temos 2 mãos, ela ensinou bastante. Nós temos 2 mãos, a gente trabalha, a gente consegue. Então, assim, por que disso? Porque muitas vezes a mãe, por causa da dor que ela passa, ela destrói a identidade do pai. E ela não permite que aquela criança possa conhecer o pai de verdade. Porque quando você destrói, por mais que às vezes, né, é real, mas você dá a oportunidade para a criança conhecer com os próprios olhos quem ela é, antes que as pessoas, né, acabam dizendo. Então, a minha mãe, ela fez isso, sabe, Izzy? Durante muitos anos, eu nunca escutei a minha mãe falar nenhuma palavra negativa sobre o meu pai. Hoje, a minha mãe, ela é casada, mora nos Estados Unidos, é casada com um americano. Foi o esposo dela que me adotou, me colocou no seu testamento. Ele não precisava me colocar no seu testamento. Então, tudo que eu conquistei hoje, né, amor? Tudo na nossa vida foi o Senhor. E eu estava recentemente, agora eu vim formar aqui em São Paulo, e eu convidei toda a minha família para estar presente. Eles não podem estar, está tudo bem. E aí teve um momento que eu falei assim, poxa, mas eu estou no Brasil. Poxa, poderia ter tido um esforço, sim ou não? Sim. Né? E aí eu lembrei assim, poxa, mas tudo que eu conquistei até aqui, eu tenho um pai. Um pai celestial. Então, vai ter momentos na sua vida, e eu entendi que o seu pai presente, a sua mãe presente, não vai estar presente. Mas a gente tem um pai. E nele a gente encontra tudo. Então, assim, quando eu olho tudo aquilo que a gente tem vivido, é a mão do Senhor. Yes. Então, e é importante a gente deixar as crianças, os filhos, né, conhecer realmente quem aquela pessoa é. Se é independente do pai ou da mãe. Porque a gente sabe que o divórcio, ele traz dor tanto para você, tanto para outra pessoa, mas ele também traz uma dor, né, na vida dos filhos. E essa dor, por mais excelente mãe que você seja, sim, só o Senhor que vai cuidar. Verdade. Larissa, mas você sabe que assim, a minha mãe, ela trazia muita coisa ruim do meu pai. Então, eu conheci essa parte da minha mãe trazer muita coisa. Então, eu passei uma boa parte da minha vida com muita raiva do meu pai. Primeiro porque eu via quanto ele era violento com ela. Sim. Eu sou a mais velha, então eu via. Só que tinha o pouco a mais, que minha mãe não sabia administrar. E hoje eu entendo minha mãe profundamente. Sinceramente, a gente de vez em quando conversa sobre isso. Então, hoje eu entendo ela, sim, a revolta e toda aquela fase. Hoje ela é uma mulher curada, casada também, graças a Deus. Olha! Minha mãe, assim, e o Zé, que é meu padrasto maravilhoso, é a recompensa do Senhor para minha mãe. Cuida, ama, protege, projeta. Ele é maravilhoso. Uau, que bem. E eu passei uma situação que me ensinou a ponderar a minha linguagem sobre o pai dos meus filhos. Por quê? Foram quase 17 anos juntos. Faltava meses para completar 17 anos quando aconteceu a separação. E teve um Dia dos Pais que ele não pegou as crianças. E aquilo me feriu profundamente.
Eu fiquei muito chateada, muito. E assim, eu fiquei chateada num nível que eu tive que conversar com a minha terapeuta. Falei, como é que pode? Uma data tão especial, né? E aí, não, é uma data comercial, e a gente vê outro dia. E eu fiquei muito mal. A minha terapeuta me perguntou assim, você já conversou com seus filhos sobre isso? Eu disse, não prefiro nem conversar sobre isso. Isa, se você conversar com seus filhos sobre isso, você vai perceber que, para eles, é indiferente. Será que a dor é deles ou é sua? Você teve Dia dos Pais com seu pai? Não. Aí eu... Não, nunca tive um Dia dos Pais com meu pai. Isa, a dor é sua. Uau. Não é deles. Eu tenho certeza que, se você conversar com seus filhos, você vai ver que, para eles, está tudo bem. Aí eu dei uma respirada. Eu falei, meu Deus, é verdade. Eu nunca passei um Dia dos Pais com meu pai. Eu estou querendo que o pai dos meus filhos cumpra o papel que o meu não fez por mim. Isso é Olha que loucura! E aí conversei com os meus, falei, então, e aí, tá tudo bem? Amanhã é Dia dos Pais, o pai de vocês já avisou aí, né? Que já tinha conversado com eles que não viria. Já a mãe, de boa. Uau. Ué, minha terapeuta tem razão. Entende? Era a minha dor. Sim. Então, o que eu faço? Resolvi, de fato, minha situação com meu pai Gideonor, que descansa em Deus agora, resolvi. Então, aquilo que foi mal resolvido com o meu pai, eu resolvi antes dele morrer. Uau, glória a Deus. Então, meus filhos, com a história com o pai deles, é outra história. Sim. Eu hoje consigo discernir isso, porque primeiro eu resolvi com o meu pai. Então, eu não projeto para os meus filhos a minha frustração. E, inclusive, a minha filha, Isadora, de 8 anos, esses dias ela falou para mim, mãe, as pessoas ficam perguntando que vocês são separados, eu queria que vocês fossem amigos. E aí, assim, ela chorou. Eu, filha, a questão sobre papai e mamãe está resolvida, a gente te ama. Papai Gelde, mamãe Isa, ama Isadora, ama Biel e ama Xande. Isa e Gelde, 2 adultos, é outra história. Aí ela acalmou. Então, eu faço questão de vincular. Papai e mamãe estão juntos para os filhos. Agora, a figura homem e mulher é outra coisa. E só que eu procuro deixar isso claro. E é óbvio, né? Sempre tem uma coisinha ou outra, mas eu evito e deixo que eles tenham a percepção Isso é maturidade. de quem é a mãe e de quem é o pai. E tá tudo bem. Eu sofri muito com as figuras que minha mãe trazia do meu pai, então eu sei que isso é pesado. Sim. Eu reconheço. Então, hoje eu não aconselho nenhuma mulher. Primeiro, amiga, resolve esse problema com seu pai. Yes. E olha que interessante, né? Todos nós temos um passado, né? E você... O meu trauma? É uma longa história. É um próximo Esse foi muito podcast. amado, escolhido. É um próximo podcast. Mas isso foi amado demais, assim. Meu Deus, ele recebeu muito colo, abraço, Coisa beijo. rica. Então, ele foi o filho da mamãe, filho do papai, que nunca deu trabalho. É por isso que eu dou muito. Né? Tá bem, né? Alguém tem que ser curado nisso. Então, assim, mas a verdade é que todos nós temos um passado. E você, como uma mulher curada do seu passado hoje, né? Se você estivesse diante de alguma pessoa que estivesse clamando, tá? Dizendo que não consegue ressignificar o seu passado, que não consegue se perdoar o seu passado, e você, como uma mulher que é curada, e uma mulher que é curada, ela cura, o que você falaria para essa pessoa que estivesse diante de você, clamando por misericórdia, pedindo ajuda? Como ressignificar o passado? Como resolver essa dor? Como resolver essa... Primeiro, admita que é uma dor. Porque tem gente que entra na negação. Não imagina, está superado, mas não toca no assunto. Que foi o caso da mulher samaritana. Jesus tocou no assunto marido, ela, opa, onde é que adora mesmo? Verdade. Mudou o assunto. Então, em frente. Encare. Essa é a minha história. Realmente, eu passei por isso. Porque negar ou fingir que não aconteceu... E outra, ninguém é curado daquilo que não tem consciência. Então, eu preciso ter consciência. É a minha história. Verdade. Eu perdi, aconteceu isso, cada um tem suas histórias. Então, primeiro, admita. Eu entrei nessa fase de negação. Então, senão não é possível, comigo não. Imagina, daqui a pouco passa. Não, é um vento. Não é vento, é fato, aconteceu. Ponto. É o demônio. Espiritualiza. Então, assim, em frente, encare, é fato. E é que Jesus disse, é um cálice. Eu vou ter que beber ele. Então, beba o cálice, sinta. Emoção é para sentir, não é? Então, chore o que tem que chorar, lamente o que tiver que lamentar, mas coloque um prazo para encerrar. Uau. Eu brinco com isso, mas é fato. Eu choro por alguma coisa pelo menos 3 dias, igual Jesus.
É sexta, sábado, domingo eu já levanto, escovando o dente, dizendo, acabou, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Opa. Qual é a lição que eu vou tirar disso aqui tudo? Imagina, na quinta, sexta-feira, Jesus está diante dos discípulos dizendo o quê? Na noite que ele foi traído, ele pega o pão e compartilha. Jesus está indo para férias, ele está partido por dentro e continua compartilhando. Então, aquela noite que, mesmo sendo traído, ele continua compartilhando, Jesus é meu maior padrão, meu maior exemplo. Então, é possível compartilhar mesmo partido por dentro. Então, eu não nego às pessoas o meu melhor, mesmo estando sangrando em alguma área por dentro, porque Jesus me ensinou isso. E com uma consciência, vai passar. Esses 3 dias vai ser encerrado. Então, para quem está aqui hoje, né, nos assistindo, partido por dentro, como Jesus, eu tenho um cálice para beber, uma situação em frente com uma consciência. Vai chegar domingo de manhã. Uau. Glória a Deus. Vai acabar. Não existe noite que não encerre com o amanhecer. Uau. Jesus disse que enquanto houver... Jesus não, no Gênesis, né, Deus disse, enquanto houver dia e noite, enquanto houver verão e inverno, haverá plantio e colheita. Você não plantou só coisas ruins. Que Deus é esse? Sabe? E é claro que a vida tem resultados, mas eu não plantei só coisas ruins. Quantas coisas boas eu plantei? Então, pega essa consciência. Quantas pessoas você já acolheu? Quantas pessoas eu acolhi? E eu vivi esse retorno. Então, eu não estou só no mundo. Porque na dor a gente generaliza. Todo mundo está contra mim. Quem é todo mundo? Justo, justamente. Entendeu? Não, não é todo mundo. É ilusão. Tem sempre alguém. Pode não ter uma multidão, mas Jesus tinha 3. Uau. Pedro, Tiago e João estavam lá. 70, as milhares de vidas não estavam lá. Mas ele tinha 3. Você tem alguém com certeza. Então, primeiro, não estou só. Deus sempre tem alguém. E pense, né? Vai amanhecer. Vai chegar domingo. Então, eu fixei isso muito na minha cabeça. Vai passar. Não vou morrer nisso. O que é que eu posso fazer com esse limão? Uau, uma limonada. Limonada. Primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer sim o tratamento terapêutico, psicoterapêutico, fui fazer, me acolhi, sinto todas as emoções que eu tenho que sentir, choro, me acolho, me recebo, porque tem gente que não se acolhe. Não, eu não vou chorar por isso, eu vou chorar sim. Então, chore o que tiver que chorar e peça ajuda, porque tem gente que não pede ajuda. Uau. E não quer ser ajudado. E não quer. Mas Provérbios 18 diz que aquele que se isola é um rebelde contra a sabedoria. Com certeza. Olha isso. Então, assim, se eu me isolo... Alienação é um perigo. Pois é, assim, não dá, não tem como. Poxa vida, Jesus, no Gólgota, indo para a cruz, ninguém vai substituí-lo, porque a dor é nossa, ninguém nos substitui. Mas aparece um certo Simão para trazer alívio. Então, tem gente que aparece na nossa história como um alívio. A gente precisa aceitar para ouvir, para acolher, para abraçar. Então, é importante que quem está hoje no zero, perdido, sem saber o que fazer, aceite ser acolhido, aceite ajuda, peça ajuda e admita. Essa é a minha história, essa é a minha dor, preciso de ajuda, como é que eu faço para sair daqui? Sempre tem alguém para ajudar. E sempre tem mesmo. Tem. Sempre tem. Não tem eu não acredito, não tem ninguém por mim. Tem. É que, às vezes, nós somos como Naamã. A gente projeta na nossa cabeça um perfil de pessoa. Naamã vai leproso para a casa do profeta e diz, ele vai botar a mão na minha cabeça, ele vai vir... Aí Eliseu diz, fala para ele descer no Jordão. Como assim? E manda um recado, né? Não foi assim que eu esperei. Mas aí vem alguém no ouvido e diz o quê? Se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Quebra essa ilusão de como seria e aceita o que tem para hoje. Uau! Que foi o que eu fiz comigo. O que tem para hoje é o Jordão. Quem tem para hoje não é o circuito de pessoas que eu esperava que me ajudassem. Porque todo mundo entra nessa, né? Se fulano quisesse, poderia fazer por mim. Ok, não fez. Uau. Mas quem Deus vai se revelar? Através de quem? Então, acredite, Deus se revela através de pastores, através de mentores. E hoje, ainda bem, o acesso à internet, né? O acesso à internet, tanta informação, tanta gente transbordando conhecimento para nos ajudar a sair desse lugar de dor. Então, reconhecer, aceitar e enfrentar. Foi o que eu fiz. Que conselho maravilhoso, viu? Foi o que eu fiz. Eu enfrentei. E colocar prazo de validade, né, para o seu luto. Não, vou ficar chorando, pelo amor de Deus. Tá lambendo ferida. A gente está vivendo em um tempo onde, assim, eu amo conhecer pessoas, né? Eu tenho isso em mim. É algo que eu sempre tive desde criança, né? Se conectar. E aí, conforme eu vou conhecendo, eu gosto de conhecer as histórias delas. E a gente, às vezes, caminha nessa comunidade religiosa e a gente vê o quanto as pessoas estão doentes. E aí, a religiosidade mata. Porque
a gente sabe que, igual eu falei para você, para a gente cuidar, para você vencer a depressão, a ansiedade, você precisa de um estilo de vida. E um estilo de vida, você vai precisar de um planejamento diário para você colocar em prática todos os dias. Então, você não vence só com uma pílulazinha. Não mesmo. Você vence com estilo de vida. Como, Larissa? Tendo um lugar secreto, alimentando da palavra, levantando da sua cama, colocando uma roupa. Tira o pijama. Entende? Tira o pijama, né? Passando assim um protetor solar, né? Para que você possa olhar no espelho e você ter aquela imagem de que você se levantou, se posicionou, tendo a alimentação certa, buscando ter um tempo de descanso, às vezes uma leitura, na terapia, nos exercícios, na organização do lar, porque assim, eu costumo dizer, às vezes as pessoas acham assim que eu sou como é que fala, amor? A viciada da limpeza, mas eu não sou. Eu acredito que eu, Larissa, não consigo funcionar em um ambiente desorganizado. Eu também não. E aí, o que acontece? Aquela bagunça, ela reflete o seu lixo emocional. E aí, as pessoas, elas vivem nesse lugar de procrastinação. Vou deixar tudo para depois. E eu vou deixar para depois. Aí deixa a vida com Deus para depois, a manutenção do casamento para depois, uma jornada de cuidado com os filhos para depois, a saúde física para depois. E esse depois, a conta chega. Yeah. E aí eu falo para essas pessoas, como está a sua casa? Como está o seu quarto? Como está a sua cozinha? Como está o sofá? Como estão as suas vestimentas? O seu closet, como está? Então, assim, é um detox emocional, espiritual e é um ambiente onde você começa a ressignificar. E eu falo para essas mulheres que, Larissa, como que faz? É o poder do todo dia, Isa. 1%. Todos os dias. A gente recentemente está mentoreando, cuidando de casais. E eu fico pensando, se esse casal tivesse um terapeuta familiar, como seria? Mas aí as pessoas querem resolver como? Eu estou orando. Deus é por nós. O diabo vai cair por terra. Né? O inimigo não tem poder para entrar na minha casa. Eu falo, querida. Não nega. É uma autonegação, é uma proteção. E eu, Isa, vivi essa religiosidade há alguns anos atrás. Quando eu fui pela primeira vez no Mulheres Experience, eu não fui para cuidar das minhas emoções. Eu fui para profetizar e dar cajadada na vida das irmãs, entendeu? Porque eu sou profeta. Deus me usa. Aleluia. Mulher. E aí eu falei assim, gente, quando eu cheguei naquele evento e a dificuldade que eu tive de me abrir para as pessoas, porque eu não podia, porque eu sou casada com um pastor. Então, assim, pastores não têm feridas, só ovelhas. Né? Então, eu não podia me colocar nesse lugar, não, porque eu sou profeta, sou mulher de Deus. Né? Não pode. Como aquele lugar, né? O Mulheres Experience, né? Da Camila Vieira. Camila maravilhosa. Significou... arrancou eu fiz um pile espiritual, sabe? De 3 dias, que assim que eu saí de lá, só com a carne viva. E como eu percebi o quanto eu era religiosa. Uau! Em muitas coisas da minha vida. Por que eu estou dizendo assim? Porque eu conheço milhares de mulheres que usam a máscara da religiosidade. Quando eu saí daquele evento, eu liguei pro meu marido, que é o meu espelho diário. Eu perguntei, espelho meu, existe alguém, entendeu? Mais orgulhosa do que eu? Não. Aí ele... Não, mas eu posso te dizer, você está num lugar de orgulho. E eu perguntei para ele assim, amor, me descreve. E ele me descreveu. O que você me descreveu? Você é uma mulher trabalhadeira, cuida bem da... Eu falei só sobre coisas que ela faz. Boas. Né? Coisas que ela faz realmente, porque ela é muito de fazer. Sim. Mas você me descreveu totalmente apenas como Marta, né? E o espelho falou, eu preciso voltar para o caminho da Maria, aquela que, né, que tem uma essência, que tira um tempo com Deus também. Porque a Larissa, até então, ela era muito de fazer. Então, eu descrevi apenas o que ela fazia com as mãos. E não quem ela era de verdade. Mas eu tive dificuldade, né? Então, o tempo não nos espera, amor. A gente vai ter que terminar. Termina, amor, para que as pessoas possam entender.
que existe... Como é importante você receber um feedback. De alguém Uau. que caminha e com ela você. não gostou do que eu falei para ela. Mas você só me falou do que eu faço e do que eu sou. Eu falei, não, mas é o que você se apresenta para mim. Ressalta. E eu poderia ter ficado na autonegação. Não, mas a sua visão tá errada. Mas eu entendi. Depois ela aceitou. Eu entendi que eu precisava aceitar, me submeter, ressignificar. Eu até brincava, né? Organizar e trazer o equilíbrio entre quem eu sou. Quem eu sou? Uma mulher amorosa. Yes. Uma mulher que aprendeu a abraçar. Uma mulher que tem tempo de qualidade. Uma mulher que declara palavras proféticas. Uma mulher que valoriza, né, o ato de serviço, que presenteia, mas uma mulher que tem buscado esse lugar de mansidão. Esse lugar de ressignificar todos os dias. E não é fácil. Verdade. É difícil, mas é necessário, porque eu entendo que é esse o meu processo. É isso. Eu tenho uma pergunta para você, mais uma, né? Mas você não disse que já tava... Eu posso fazer uma pergunta? Essa pergunta é muito importante. Rapidinho. Segura o tempo, dá um pause aí. Se você tivesse a oportunidade de deixar apenas uma mensagem, tá? Para essa geração que muitas vezes vive sem identidade e sem propósito, que estão perdidos. Apenas uma mensagem. Que mensagem você poderia trazer para essa geração para que eles pudessem realmente encontrar o valor da identidade no propósito? Porque a gente vê quantas pessoas elas não estão vivendo aquilo que Deus chamou elas para viverem, porque elas não sabem quem elas são. E por não saber quem elas são, elas não entendem a sua identidade. Eu costumo dizer que a identidade determina a nossa mentalidade. Verdade. Não é verdade? Então, qual seria a mensagem, a única mensagem que a Isa tem oportunidade de... Essa mensagem vai, alcançar o mundo. Qual seria essa mensagem que você poderia compartilhar? Lá vai. Jó 14, Uau. 5 e 6. Todos os nossos dias é como de um trabalhador contratado. Nós já nascemos com dias, meses e anos contados. Meu Deus. E a pergunta é, como é que eu gasto esse tempo? Porque eu tenho um prazo de validade. Meu Deus. Nossa. Eu tenho um tempo de vida. O bispo T.D. Jakes tem uma frase que eu amo. O diabo não precisa te destruir se ele conseguir te distrair. Uau. Essa é a geração mais distraída de todos os tempos. Na experiência com meu pai, o ano passado, eu cheguei em Recife na segunda-feira. Meu pai partiu de quinta para sexta de madrugada. E o interessante, no momento que eu senti uma inquietação fora do comum para ver meu pai, eu não hesitei. Eu corri. E eu cheguei... A palavra que define aquela semana de vida com meu pai deu tempo. Eu nunca valorizei tanto o meu tempo como desse último ano. Por quê? Tempo é tudo que eu tenho. E como disse Salomão, tempo e oportunidade foi dado a todos. E a pergunta é, o que você faz com o seu tempo? Uau. Se distraindo, se consumindo. Tem até uma canção, não tenho tempo para perder com ressentimentos. E eu digo que é a canção da minha vida, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu tô com nódulos. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento, eu não tenho tempo para perder com quem não gosta de mim, eu não tenho tempo para perder com quem me rejeita, eu não tenho tempo para perder. Então, para dizer para alguém hoje que a vida está passando, até quando? Quanto tempo de vida você acha que ainda tem para remoer dores e não tratá-las? Para desejar ver pessoas importantes para você e não fazer isso. Tempo é uma moeda. E como um trabalhador contratado, nosso dia de ir já está definido por Deus. Então, o que eu faço com esse pouco tempo de vida que me resta? Porque quem vai viver até os 70 tem quanto tempo? 25 anos é dormindo. 15 anos é a fase da adolescência, não conta. Quanto tempo de vida? Meu Deus. Para se perder. E quem fizer esse cálculo vai pirar. Então, é melhor pensar hoje o que eu faço agora, com a minha vida, com as minhas escolhas. Idem de identidade. Eu sou igual a quem? Uau. Se eu sou igual ao meu pai, eu vou transferir o meu pai para a vida das pessoas que estiverem perto de mim. Então, hoje, eu vivo para isso. Eu quero ser igual ao meu pai. Mas como é que eu consigo ser igual ao meu pai? Passando mais tempo com ele. Na convivência, a gente herda muito das pessoas com que a gente anda muito, né? Uau. O jeito de falar, o olhar, as linguagens. Quanto mais eu estiver com o meu Pai Celestial, mais eu vou conseguir transferir para essa geração quem Ele é.
Porque tem gente que não vai ouvir meu sermão, mas vai me conhecer. Uau. Na fila do açougue, no posto, Que em algum maravilha. canto. E o que eu mais ouço, quem é você? O que você faz? Não sei, você tem uma coisa. Essa geração diz, sua energia é boa. Eu digo, é coisa do meu pai. Existe recomeço após o divórcio? Existe vida após a tempestade, Larissa. Uau. É tudo que eu consigo dizer hoje. Existe sim. E o recomeço é puxar ré mesmo. Calma. Preciso voltar em algumas instâncias e perguntar onde foi que eu errei. Se a gente mira muito no que o outro errou, Sim. a gente não se cura. Sim. Então, o ré foi para mim. Eu puxei a ré na minha história. Onde é? O que eu preciso rever? O que foi que faltou? E uma das coisas que me faltou foi encontrar o meu pai. Sim. E inclusive, foi o que eu ouvi dele. Agora você vai conhecer a noiva. Então, agora eu vou conhecer o dono dela, o pai, o amado dela, dessa noiva, que é a igreja. E hoje eu posso dizer, a ré me trouxe para o meu pai de volta. Sim. A Isa tem um sonho de casar novamente. A Isa tem um sonho de casar novamente. Ah! Gente, pera! Família! Família é de Deus, gente. É um projeto original. E a Bíblia diz que não é bom estar só. Já passou de 4 anos, mas eu precisava dessa jornada para me entender, me reconectar com o propósito e ser a esposa que Deus quer que eu seja. Então, tá valendo esse tempo. Tá valendo, mas a eu Isa, quero. então, está se preparando, né? É. Quem sabe o Senhor já breve vai apresentar um homem abençoado, né? Amém. Um homem que vai te proteger, que vai te amar, Sim. que vai cuidar, que vai acolher os seus filhos, né? É isso. E eu creio que está breve, amiga. Ah, eu acredito Você merece também. viver uma nova jornada com o Senhor e com o seu novo marido, né? Amém. Que a gente não sabe. A irmã já sabe quem é? Não. Eu fico brincando. Vamos Meu revelar Deus, aqui. eu preciso esbarrar nesse Boai, Senhor. Porque eu sou a Ruth da história. A improvável. Uma pergunta para você. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Deixa eu pensar em proporções. Agora, né? É, em proporções, porque eu tenho proporções. É. Mas é montar mesmo uma estrutura de treinamento para Uau. mulheres que Uau. passam por violência, que precisam recomeçar e não sabem por onde, porque as minhas ferramentas foi isso. Uma rede de apoio, psicoterapia, metas claras de empreendedorismo. Então, hoje, o meu maior sonho é ter esse lugar para acolher essas mulheres e direcioná-las. Eu faço isso no gota a gota, hoje, né, com a minha mentoria, que é o Rica, que é as 3 maiores riquezas. Essa vida com Deus, a minha saúde emocional, que é a minha vida, e pessoas. Então, eu super valorizo amizade, conexões e família. Uau. Então, essa é a minha história, essa é a minha vida, isso é o que eu transbordo. E um dia eu vou ter essa estrutura para treinar mulheres. Você É vai. tão interessante porque o nosso podcast fala Dreamcast, sonhos e propósitos. Uau. Eu te perguntei sobre sonhos, só que todo mundo tem um sonho, né, de verdade. Tem gente que tem sonho de ter uma casona grande, tem gente que tem um sonho de, sei lá, de ter uma Ferrari. Mas a gente comunica muito sobre... Já imaginou se o teu sonho foi alinhado com o teu propósito de vida? Já deu certo. Já deu certo, Já. não é? E o seu sonho é literalmente alinhado com um propósito que Deus determinou sobre a sua vida. Então, quando nós entendemos isso, eu gosto muito daquele texto de Isaías 55, versículo 9 e 10, por ali, que fala o seguinte: olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, assim, quando nós alinhamos o nosso sonho ao sonho de Deus, é literalmente um propósito de vida. Verdade. E eu tenho certeza que, como eu creio que ontem eu fiz um story falando sobre Deus está procurando por projetos claros para patrocinar. O que falta não é patrocínio. Verdade. Falta projetos claros. Deus está olhando para a mesa e procurando quem tem um projeto que vai alinhar com a minha vontade, para que eu possa derramar recursos, porque o dinheiro ele só troca de mão. Verdade. Não é verdade? O problema nunca foi a falta do recurso, foi a falta da clareza de propósito, da clareza de visão. E quando nós apresentamos para Deus algo tão claro, Ele é o nosso que maior casa com o propósito que Deus tem para nós, Deus fala, eu vou derramar sobre essa vida, porque casa com a minha vontade. E a Bíblia fala que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Então eu quero dizer sobre a sua vida que você vai ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito, tá? Para que esse sonho saia de fato. Na verdade, já está cumprindo, porque tudo começa, né, através de, como você disse, gota a gota.
Mas vai ter um dia, sim, que você vai ter, sim, a sua estrutura, tudo aquilo que você precisa para alcançar muito mais e mais e mais e mais de mulheres. Agora, a última pergunta, eu prometo. Qual foi o maior conselho e o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Toma todo meu espaço. Acabou. Eu tô indo embora. Fica, mano. Bom, deixa eu pensar. Não viva pela sua reputação. Uau. Não viva pela sua reputação. Porque a religião tem muito disso. Isso. Você ter que apresentar uma história bonita. Meu Deus. Só que o evangelho é sobre o quê? Reconciliação. Yes. Reconciliação de quem? De pecadores. De pessoas miseráveis, reconciliadas ao Pai. E eu confesso a vocês, se eu vivesse pela minha reputação, eu tinha tirado a minha vida. Mas ter ouvido esse conselho, não viva pela sua... Se você coloca no Google, Jesus não existe, vai ter um monte de matéria lá das pessoas dizendo por que ele não existe. Então, você se acha melhor em quê? Uau. E eu fiquei pensando nisso. Eu quero saber, deixa eu ser quem meu pai me chamou para ser. Isso. E os frutos falam por si só. Meu Deus. As pessoas pensam o projeto, na verdade, é tudo sobre elas. Yeah. Contra o fruto não é argumentos, né? Argumentos. É isso. Eu prometo que eu não faço mais nenhum. Agora, deixa eu fazer só uma observação rapidinho aqui. Sim. Regis, você falando sobre a questão de Deus patrocinar aquilo que... O propósito. Eu me lembrei quando os cultos eram móveis no deserto, né? Monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, monta... Deus definiu 2 tribos, gersonitas e meraritas, para cuidar dessa coisa de desmontar e desmontar. Eu não me lembro agora se eram os meraritas que carregavam vasilhas, as coisas menores, e os gersonitas as estruturas mais pesadas, carpetes, cortinas, aquelas coisas maiores. Deus deu uma ordem a Moisés. Aos meraritas, que carregam estruturas menores, 2 carros. E aos gersonitas, que carregam estruturas maiores, 4 carros. Na medida que eles serviam o propósito, o patrimônio aumentava. Uau. E é isso que eu acredito. Uau. Tem gente que quer um carro só para si e a família. Yeah. Pô, eu gosto de andar nos bairros, sair buscando família. Com Yes. Entende? A minha sala era só para mim e para os meus filhos. Meu sofá era para 4 lugares. E aí eu fui para uma estrutura maior, porque eu quero célula na minha casa. Uau. Então, na proporção que eu vou servindo o propósito, os recursos vão aumentando também. Minha mãe me disse uma coisa de um projeto social que eu tive 10 anos, que se chama Dorcas, do Brasil todo. Eu lembro. Então eu cuidei de muitas famílias, de meninas grávidas, e hoje esses projetos andam independentes e eu tenho com elas um elo de amizade. Não perdemos. Minha mãe dizia uma coisa para mim: você pode não ter dinheiro, mas que Deus patrocina as suas coisas, Ele patrocina. Yeah. Eu vivi isso num momento de muita escassez. Quando eu não tinha, as ideias vinham, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu me vi vivendo exatamente como eles, na proporção que você entrega-se para o propósito. As coisas vão contribuindo para o bem. Uau. Hoje eu entrego o que tenho com as condições que tenho. Yes. Eu tenho uma internet, eu tenho alguns seguidores, eu tenho pessoas sedentas. É essa estrutura que eu tenho hoje. Eu não vou deixar de entregar. Por muito tempo, Larissa, eu procrastinei. Não, mas eu não tenho uma estrutura pronta. Eu não tenho equipe de mídia. Eu não tenho quem me ajude. Então, eu tenho quem? Amiga, você me ajuda na edição desse vídeo? Eu te ajudo. Amiga, você me ajuda pensando? Ajudo. Bora. E estou fazendo com aquilo que tenho. Isso. E aí eu vejo as coisas acontecendo. É isso. Sendo fiel no pouco, porque sobre o muito... Fazendo o que tenho com aquilo que tenho. Uau, é sobre isso. Acabou. É sobre isso. É isso. Nós estamos chegando ao nosso fim, né? Ai, Que pena! Passa muito rápido. Não era nem pra mim estar aqui, né? Era pra mim estar lá de trás. Eu não preparei muito. Ele gosta, gente, ele gosta de estar na mesa, né? Isso é muito bom, né, amor? Obrigada. Foi um presente de aniversário que você tá me dando. Parabéns pra você. Amém. Obrigado. Parabéns pra ele, gente. Para ti. Amém. Bênçãos do Senhor. Mas o nosso podcast está chegando ao fim. Eu quero convidar você que permaneceu até o fim, né? Nos segue ali no YouTube, segue a Isa Reis, nos segue também nas redes sociais. No Instagram. Regis Bezerra, Larissa Bezerra, nossa O Dreamcast família, oficial também. Sonhos e propósito. E que cada palavra que foi derramada, direcionada ao teu coração, pegue essa palavra, né? Destrava aí tudo aquilo que está travado e viva intencionalmente o seu propósito. Porque a única pessoa que pode mudar a história da sua vida é você mesma. Então é isso, né? Muito beijo. obrigado, Isa. Tá? Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Amiga. Obrigada. Eu te sigo há muito tempo. E as suas mensagens, sabe, hoje, elas Ele apoiou literalmente bastante. frutificaram na minha vida. Mas tá- Foi necessário. Por isso que eu tô aqui firme e forte, entendeu? Porque o alimento era sólido. Da Isa. Sem misericórdia. Da Isa.
Mas gratidão mesmo por você se disponibilizar e estar aqui com a gente. Eu valorizo muito também o tempo, porque é o maior recurso que nós temos. E você disponibilizar o seu tempo para estar com a gente. Muito obrigada. É um sonho que alinhou com o propósito de Deus, realmente. Obrigada. Então, gratidão, que Deus continue abençoando você. Amém. E seu ministério também. Amém. Eu também agradeço. Beijo. Terminado, amiga. Terminado. Tchau, tchau.